puder ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos nessa noite nos render diante da presença de Deus. O primeiro louvor que a gente vai tocar fala que o nosso Deus é grande, Ele é maior que qualquer outro, Ele é forte, é o Deus que cura, é o Deus que faz cego ver, é o Deus que faz paralítico andar, é o Deus que ainda faz milagres, é o Deus que nos ama, é o Deus que nos perdoa, que nos traz arrependimento, que nos traz salvação. É esse Deus maravilhoso ao qual nós servimos. Então que nesse momento eu te convido a adorar esse Deus poderoso, a esse Deus tão grande que nos chama para ser dele, que nos convida a estar com ele, esse Deus poderoso que nos chama de filhos amados. Sabe, começa a render o seu coração nessa noite ao Senhor. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso merece a nossa melhor adoração, merece o nosso melhor, merece o nosso coração entregue a Ele. Então nessa noite não deixe que nada te distraia, não deixe que os pensamentos contrários, não deixe que talvez o seu dia, a sua semana, os pensamentos das coisas que aconteceram durante a sua semana atrapalhem, não deixe que as preocupações atrapalhem. Nesse momento você venha pensar no Senhor. Comece a render adoração a esse Deus grande, a esse Deus maravilhoso. A palavra fala que os anjos estão no céu cantando: Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor. Estão cantando a esse Deus santo, a esse Deus poderoso. Sabe, será que nós temos um coração entregue ao Senhor? Será que nós temos um coração derramado ao Senhor, ao qual nós podemos hoje entregar uma adoração de qualidade a Ele? Sabe, começa a falar com o Senhor, começa a falar: Deus, você é santo, você é poderoso, você é o Senhor da minha vida, você é o Rei dos Reis, você é o Senhor dos Senhores, você é o meu Salvador, você é o amor da minha vida, você é tudo que eu tenho, é tudo que eu preciso. Comece a agradecer a Deus, comece a se render diante de Deus. Sabe, nós vivemos como se os dias ainda fossem muitos, sem saber se amanhã vai existir, se nós vamos estar aqui amanhã ou não. E nos perdemos de adorar o Senhor como na última vez, como se fosse a última vez. No começo do seu lugar aí, sabe, seja nos seus pensamentos, seja abrindo a sua boca e orando e proclamando uma adoração ao Senhor, mas que seja sincera, mas que seja real, que o Senhor receba a sua adoração, que passe desse teto e chegue até os céus, no trono de glória do Senhor, no trono de justiça do Senhor, e Ele receba com uma aroma suave em suas narinas, e Ele olha: ali estão os meus filhos me adorando. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Não perca a oportunidade de se render diante dEle. Senhor Jesus, nós estamos aqui e nós queremos rasgar os nossos corações diante de Ti. Queremos, Senhor, que o Senhor olhe para nós e encontre verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Nós queremos Te agradar, Senhor, nesse momento de culto em comunidade, adoração em comunidade, adoração em igreja, Senhor. Nós queremos construir um altar de adoração a Ti, onde o Senhor é adorado, exaltado, engrandecido, onde nós reconhecemos que nós não somos nada sem o Senhor, nós não temos nada se nós não tivermos a Ti. Se nós não temos a Tua presença, Senhor, nós nada temos.
Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Pai dos céus, venha se rasgar nessa noite aqui. Nós repreendemos em nome de Jesus todo ladrão da adoração, toda ação das trevas que pode parar aquilo que o Senhor preparou para nós hoje, Senhor. Que o Teu Espírito venha ter liberdade para agir nessa igreja, em nossas vidas, em nossos corações. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós estamos aqui, queremos sentir o Seu toque, nós queremos sentir a Sua presença, nós queremos Te adorar com alegria, Te adorar com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e entendimentos, Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Não pega o poder de adorar aquele que é grande, aquele que é poderoso, aquele que enviou o Seu Filho para nos salvar e hoje somos livres para adorar esse Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Nosso Deus é grande, se alegre na presença do Senhor, adore Ele com palmas, com pulo, com júbilo, com tudo que você puder fazer. Deus poderoso, meu Deus, meu Deus.
fala: te louvarei, não importa as circunstâncias. Então, independente do que a gente passa, independente do que a gente viva, sejam situações boas ou ruins, a gente deve louvar ao Senhor, a gente deve engrandecer o nome dele. Então, independente de como está a sua vida, de como está, né, como foi a sua semana, como foi o seu mês que acabou de iniciar, talvez não tenha começado bem, talvez esteja cheio de problemas e dificuldades. Mas independente disso, louve ao Senhor, independente das circunstâncias. Louve ao Senhor com todo o seu coração, que todo tempo é tempo de adorar a Deus, todo tempo é tempo de agradecer ao nome dele. E faça isso nessa noite, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior que me te adorar. Tudo que há em mim, Coloque seu coração nessa noite. quero te ofertar, mas ainda é pouco comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, eu amigo me tornei. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou
tudo que eu mais quero. Diga ao Senhor que você quer Ele. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, a tua presença és tudo que eu mais quero. A tua presença é o meu maior valor.
é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. É o reino, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Espírito de Deus, flua sobre nós, te desejamos. Espírito de Deus, flua sobre nós, te desejamos. Aleluia. Amém? Pode sentar, a gente vai saber a parte da palavra. Quem quiser fazer a oferta já sabe, é só ir na caixinha ali, tá bom? Fica à vontade. Pai do Senhor, gente. Amém? Muito bem. A gente vai dar continuidade à mensagem que foi feita de manhã. Né? A gente, 2 vezes no mês, como eu falei, a gente vai colocar um culto de manhã e uma noite, que é isso que eu estou. A gente vai falar sobre o que é ser representante de Cristo, né? A palavra base, né, que a gente vai usar está em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 21. Versículo 18, aliás, versículo 17 fala assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou a nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Rogamo-vos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o constituiu pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós, como colaboradores dele, rogamos a vós também, para que não recebais a graça de Deus em vão. A gente leu do versículo 17 até o versículo 1 do capítulo 6. Capítulo 5, do 17 ao 1 do capítulo 6. Paulo está dando algumas instruções acerca do que Jesus fez, né, de quem Deus é. E ele deixa explícito para a igreja, né, para a igreja de Coríntios, que nós somos colaboradores de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo e nós somos reconciliadores com Cristo. Então, Paulo está dizendo para a gente assim, olha, todas as coisas são de Deus. E quem está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, as coisas que eu fazia, que eu vivia e que eu fiz, ficaram no passado. Eis que com Cristo tudo se fez novo. Tudo aquilo que eu era não existe mais. Existe o que eu sou
a partir do momento que eu tenho Cristo comigo. Então, todas as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque todas as coisas são de Deus. E o próprio Deus, enquanto Jesus passava na terra, estava com Cristo e trouxe o povo para si mesmo através de Cristo. O próprio Deus, com sua obra de reconciliar o homem com Deus, através de Cristo, de seu sofrimento, fez com que o homem se reconciliasse com ele mesmo através de Cristo. E ele fala em sequência, né? Nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus pedisse através de nós. A gente precisa entender, né, para entender o contexto dessa palavra, o que é o embaixador e qual o serviço do embaixador, né? O embaixador é uma pessoa que representa o seu país. É como se a dona Cacilda saísse daqui e fosse lá para a Índia ou para o Japão, morar lá. Ela seria uma representante do Brasil lá no país de fora. Ela tem total poder para decidir as coisas lá fora, tem total autonomia, é um cargo do nível mais alto hierárquico no governo, é o cargo do embaixador. Ele é tido como ministro de classe A, é o ministro mais elevado, é o embaixador. Ele está lá fora, representando os interesses da nação. Entendam que Paulo nos chama de embaixadores de Cristo. Em algumas traduções, nós vamos ver que Paulo nos chama também de, essa palavra embaixador sai, né? E vai entrar a palavra emissário, que é a mesma coisa. Embaixador e emissário é a mesma coisa. Tanto o embaixador quanto o emissário, eles estão em uma missão pela sua terra natal. Então, o embaixador, ele representa o país no lugar onde ele está. E ele não pode ser daquele país. O embaixador do Brasil nos outros países não pode ser dos outros países, tem que ser brasileiro. Então, logo eu, como embaixador de Cristo, numa terra estranha, entendo que não sou daqui. Sou de onde Cristo está, numa terra celestial. Eu estou representando Cristo numa terra estranha, que é essa terra que eu moro, mas eu, e nós já sabemos, nós não somos daqui. Quando Jesus voltar, nós iremos para com Ele, né? Ficar com Ele, junto com Ele na sua glória. Uma vez que nós somos formados com Ele desde a fundação dos tempos. Entendendo o que um embaixador faz, um ministro embaixador faz, ele tem total conhecimento sobre o território dele. Ele conhece muito bem o país dele, a ponto de saber o que é certo e o que é errado para o país dele. Ele entende quais são as leis do país dele, as regras, e ele entende que lá fora ele tem que representar da melhor maneira possível o país dele. E isso se emprega também a nós como embaixadores de Cristo. Tendo Cristo como o Rei, como o Senhor dos Senhores, nós o representamos na terra e temos que, necessariamente, eu poderia dizer obrigatoriamente, mas Cristo não nos obriga a nada, né? Nós tomamos a decisão de segui-lo ou não. Mas nós temos que necessariamente entender o mínimo possível para representar. Porque quando alguém perguntar quem é que eu represento, quem é o Jesus que você representa, eu preciso saber o mínimo de coisas possíveis para poder representá-lo de uma maneira que as pessoas entendam quem ele é. Né? Senão eu vou acabar deixando a pessoa mais confusa ainda. Quando Paulo fala que eu sou um emissário, né, um embaixador, eu tenho que entender que eu tenho uma missão. E Paulo me designa essa missão aqui abaixo. Né? Como embaixador de Cristo, eu não posso estar ao Deus dará no mundo. Eu não posso estar sem saber o que eu estou fazendo. Eu tenho uma missão, né? Tem aquela música lá, né? Eu tenho um chamado, jamais eu me calar. Então, eu tenho uma missão que é fazer com que a voz de Deus seja ouvida. Paulo fala aqui que nós somos embaixadores de Cristo e é como se o próprio Deus fizesse ser ouvido por nós. É como se Deus, para chamar a dona Cacilda, ele me usasse. Assim, Deus como se Deus suplicasse através de nós. Então, quando eu peço, quando os pastores, os líderes fazem o apelo, né, para que as pessoas aceitem Jesus, não parte dele.
O desejo de que a pessoa se salve, embora seja festejado, não é nosso desejo. É o desejo de Cristo. Nós apenas passamos para frente o desejo que vem do cara lá de cima, que está nos mandando fazer essas coisas. Então nós representamos a ordem dele. A ordem dele é: vai, prega, batiza em nome do Pai e do Filho, reconcilia o ser humano com Deus. Então, nessa ordem, eu tenho que andar e fazer com que as pessoas entendam quem é Jesus e queiram viver uma vida como Cristo viveu. Paulo vai explicar o porquê que nós, entre aspas, devemos tomar como responsabilidade essa missão de clamar as pessoas a reconciliar com Deus. Porque nós não teríamos chance de reconciliar com Deus se não fosse o sacrifício de Jesus. Então Paulo fala, porque aquele que não tinha pecado, que era Cristo, Deus o fez pecado para que ele pudesse aplicar a justiça em nós, em Jesus. Então tudo aquilo que era justiça de Deus para os meus pecados foi aplicado em Jesus. Nós temos que Jesus sofreu açoites, foi estapeado, cuspido, crucificado. Eram sentenças de um pecado que é meu, que é seu, que deveria ter sido sofrido por mim e por você. Mas se eu e você sofrêssemos esses pecados, essas atrocidades, essas punições, nós não religaríamos a outra pessoa com Deus. Era necessário que o próprio Jesus sofresse pelo pecado de todos, para que ele mesmo pudesse ligar todos a Deus. Então Paulo fala, aquele que não tinha pecado, aquele que não era pecador, se tornou pecador por causa da gente. Para que fôssemos feitos justiça de Deus sobre ele. Quando Deus mirou em punir a gente, tinha Jesus para ser punido. Jesus tomou toda a carga de punição que seria para mim, para você, e levou sobre as suas costas. Tanto é que quando ainda hoje nós pecamos e nós somos passíveis de ser punidos por Deus. Entretanto, quando Deus ele olha para mim e para você, ele não vê as nossas transgressões, os nossos pecados, ele vê a Cristo. Isso é se eu pertencer a Cristo. A música que a gente cantou ainda há pouco, tem uma parte que fala assim, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Porque se eu conhecer ele e não for encontrado nele, não adianta de nada. Quando Deus olhar para mim, ele tem que ver Jesus. Ele tem que ver o sacrifício de Jesus em mim, sendo validado. Não que eu tenha poder de validar ou invalidar o sacrifício de Jesus, mas eu tenho que fazer justo o sacrifício de Jesus. Tanto é que Paulo fala no primeiro versículo do capítulo 6, ele fala assim, então, nós, como colaboradores de Jesus, pedimos também para que não recebais a graça de Deus em vão. Para que não torne o sacrifício de Jesus a graça da salvação, a graça de morar nas mansões celestiais em vão. Como é que eu torno isso em vão? A partir do momento que eu entendo que Jesus morreu por mim, todo mundo aqui entende que Jesus sofreu, morreu por nós, que graças a esse sofrimento, a esse martírio, nós temos a chance, a oportunidade de sermos eternos, morar com Jesus, contemplar a sua face. Quando eu, sabendo disso tudo, vivo uma vida que não é conforme a palavra fala, eu torno o sacrifício de Jesus na minha vida em vão. Então Paulo fala assim, olha, nós somos colaboradores dele. Nós, como colaboradores, alguém que colabora, ele não começa uma obra, ele está ajudando uma obra que já existe. Se eu vou colaborar, eu vou emprestar a minha força para algo que já existe. A obra de Cristo já existe, não é algo que eu vou começar do zero. Eu sou um colaborador que vou ajudar na reconciliação das pessoas que estão afastadas de Cristo ainda. Então, como colaborador de Cristo, eu tenho que entender que eu não posso tornar o sacrifício e a graça de Deus que é despejada sobre mim em vão.
Porque todas as maldições que foram descritas no livro de Apocalipse, de Deuteronômio, Jesus sofreu por mim. Tudo que era para eu passar, Jesus sofreu por mim. Então Paulo dá o exemplo, né? Cita o exemplo de embaixador, para que nós possamos entender que nós temos um valor muito alto na nação a qual nós representamos. Um valor de entender quem é o rei, né? Jesus, ele é rei, ele governa. Então nós somos governados por Cristo, nós representamos o governo de Cristo. Somos pessoas que entendem esse potencial, esse poder que foi nos dado de fazer obras talvez até maiores, né? Jesus fala até maiores que Jesus fez, né? Fazer grandes obras, grandes coisas, para representar o poder de Deus, para representar o reino dos céus, que nada mais é essa vontade de estar com Cristo, essa vontade de pertencer a Ele que está dentro de mim. Jesus fala no Evangelho, né, quando as pessoas perguntam onde está o reino de Deus, e alguns falam que o reino de Deus está aqui, outros falam que o reino de Deus está ali. Jesus fala que o reino de Deus não está aqui nem acolá, mas está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, se o reino que nós representamos está dentro de nós, onde quer que eu esteja, aquele lugar passa a ser reino de Deus. A partir do momento que eu represento Jesus. Como que eu tenho representado Jesus? Né, eu tenho feito essa pergunta no decorrer do dia e na semana, né, quando eu preparava essa palavra. Como que eu tenho representado Deus, o reino de Deus, Jesus, hoje? As pessoas, quando me olham, quando me veem, quando conversam comigo, elas sentem que eu represento uma nação diferente, elas sentem que eu não sou daqui, elas sentem que tem um linguajar diferente, né? Porque se eu sou do Brasil e moro fora, eu vou falar brasileiro, português. Vou falar português. Então, meu sotaque, meu linguajar, minhas palavras serão diferentes. Será que eu tenho representado bem o meu Senhor, o reino de Deus, no íntimo da minha casa, da minha família, das minhas conversas? Será que eu tenho representado o reino de Deus ou representado um outro reino? Porque o cristão, ele nunca fica inerte. Ou seja, ele nunca fica sem fazer nada. Ou a casa está cheia de Deus, ou a casa está cheia do outro lado. Ela nunca está vazia. Nunca. Então, o que eu faço? Ou eu faço para Deus, ou eu faço para o inimigo. Se eu não represento Deus, automaticamente eu represento o inimigo. Porque não tem dessa, eu não estou representando Deus, mas também não estou fazendo o lado ruim. Não tem. Ou é um, ou é outro. Ou é sim, ou é não. Jesus, ele cita um exemplo de que existia o rico e o Lázaro, né? Lázaro estava no seio de Abraão, que teoricamente seria o céu, e o rico estava no Hades, né? no inferno. E existia um grande abismo entre os dois. Um abismo enorme que jamais poderia ser possível que o Lázaro passasse para um lado ou o rico passasse para o outro, né? No caso do rico, que estava no inferno, ia ter que passar para o céu. O Lázaro não ia sair do céu, vai para o inferno. E o rico pai pede para Lázaro, né, me dá um pouco de água, molha pelo menos na ponta do dedo e passa na minha língua, porque o lugar que eu estou é de grande tormento. E Lázaro fala assim, olha, do lugar que eu estou para ir tem um abismo muito grande e não dá para eu fazer isso. E Lázaro, e o rico fala, então vai lá, avisa para os meus familiares para eles mudarem de vida, porque aqui é ruim. Só que tanto Lázaro quanto o rico já estavam mortos, né? Já estavam no sofrimento e na paz eterna. Então, Lázaro fala assim, olha, se em vida eles não te ouviram,
Por que eles vão ouvir agora? Se quando você estava vivo, eles não te ouviram, por que eles vão ouvir agora? E daí eu fiquei pensando em duas analogias, né? Tem a analogia da pessoa ser dura de coração e realmente não ouvir quando nós falamos, olha, entrega sua vida para Jesus, o Senhor quer mudar a sua vida, para de fazer isso, vem se encontrar com o Senhor, né? Existe a pessoa que tem um coração endurecido ainda, né? De não querer ouvir a palavra de Deus, mas existe eu que não faço essa parte. Que não prego a Cristo crucificado, que salva, que liberta, que cura, que transforma, né? E a pessoa que está lá padecendo, ela nunca escutou de mim, enquanto eu estou vivo, que Jesus é bom, que o diabo não presta, que Jesus pode mudar a minha vida, pode mudar a vida dela, que Jesus fez a grande transformação. Se ela não escuta de mim enquanto eu estou vivo, por que ela vai escutar quando eu morrer? Até porque não tem retorno, né? Eu não encontrei ninguém que foi lá e voltou para dizer se é bom ou ruim. Então, até a palavra fala, né? Se fosse possível, mesmo que fosse possível eu ir, eles não me ouviriam, porque eles não te ouviram quando você estava vivo. Cristo é como se nós estivéssemos hoje com um pé no paraíso, né? Um pé no paraíso, já pronto, só para esperar Jesus voltar para colocar outro pé. E existisse um abismo enorme ainda, e as pessoas lá atrás com a oportunidade de pertencer a Jesus. E o caminho para elas chegarem até onde a gente está, na beirada do paraíso, é o próprio Jesus. Ele é o próprio caminho. Ele é a própria verdade. Ele é a própria vida. Então, como que eles saberão se não há quem pregue? Entenda que o pregar que eu estou falando não é você vir aqui na frente e ministrar para a gente, mas de dar testemunhos verdadeiros de quem Cristo é, onde quer que você esteja. Você não precisa destrinchar a Bíblia toda. Então você precisa saber que Jesus, quem Jesus é, o que ele fez e que ele vai voltar. Porque o resto, o convencimento, é parte do Espírito Santo. Pregar a palavra e reconciliar o homem com Deus é uma missão minha. Vou pregar a palavra, olha, isso aqui é errado porque Deus fala assim, Jesus fala assim, Jesus fez assim, Jesus fez assim. Eu vou te mostrar o que é certo, vou te falar o que é que está errado. O convencimento vem com o Espírito Santo. Jesus falou que ele ia nos deixar um consolador, né? Alguém que seria o responsável por convencer o homem do pecado. Eu vou convencer que o que você está fazendo é pecado. Convencer que para esse pecado há uma justiça. E na permanência desse pecado há um juízo. Tanto para quem comete quanto para quem não comete. Né? O Espírito Santo entrou nas nossas vidas, cada um no seu dia específico, e nos convenceu que aquilo que nós fazíamos era errado. Certo? Ele nos convenceu, porque por nós mesmos nós não deixaríamos de fazer. Então o Espírito Santo convenceu, martelando nossa cabeça, martelando, certo, errado, certo, errado, certo, errado. Então ele nos convenceu que nós estávamos errados, nós mudamos de vida. Nos convenceu do juízo, que para quem está errado, o juízo é um, para quem está caminhando com Cristo, o juízo é outro. Né? E nos pecado, justiça e juízo. E nos convenceu da justiça, que no grande dia do Senhor, todos nós seremos julgados por um Senhor. Né? Existe o Deus Pai que nos ama, que nos protege, mas nós temos que entender que esse amor de Deus que me abraça hoje, esse mesmo amor que me acolhe hoje, e isso pode ser difícil de entender, mas é a mais pura verdade. O mesmo amor que me acolhe hoje é o mesmo amor que me julgará e possivelmente, estando eu errado, me colocará no juízo eterno, no sofrimento eterno. Porque o amor de Deus, ele é justiça. Ele é justiça. Quando falam Deus é amor, e esse amor, ele é justiça. Ele não vai passar a mão na nossa cabeça, porque nós somos crentes, e dizer assim, vocês são crentes, vem para cá para o céu. Ele vai nos tratar com justiça. Então,
para que nós sejamos embaixadores de Cristo, né, emissários da verdade de Cristo, o passo essencial é que nós estejamos entregues inteiramente a Cristo. Porque se eu sou de Cristo, eu sou uma nova criatura. Então eu tenho que estar entregue inteiramente a Cristo para ser inteiramente a nova criatura, para poder representar o bem, sem tornar o sacrifício dele em vão. Porque ele diz: em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia da salvação tenho socorrido. Eis que agora o tempo aceitável, eis que agora aqui é o dia da salvação. Não dando em nada ocasião de tropeço, para que o ministério não seja culpado. Né? O Paulo está trazendo para o dia de hoje. Hoje, a salvação não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. Hoje é o dia da salvação. Agora é o dia da salvação. Se você ainda não tem certeza se o caminhar da nossa vida tem tirado a nossa certeza de salvação, eu quero te dizer hoje que a salvação ela está nesse lugar. A salvação é Jesus Cristo. E nós temos que nos agarrar a Jesus como, sabe, o discurso que é feito quando nós vamos aceitar Jesus. Você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E por que eu não me agarro a Ele como o único e suficiente? É o único, só tem Ele. É suficiente porque eu não preciso de mais nada. Eu tenho que me agarrar a esse Cristo como o único Salvador da minha vida, como o suficiente Salvador da minha vida. Porque o tempo aceitável é aqui, é agora. O tempo que eu tenho que aceitar é aqui, é o agora. O dia da salvação é o aqui, é o agora. Versículo 2, capítulo 6. E não dando em nada ocasião para tropeço, para que o ministério da reconciliação não seja culpado. Nós devemos andar diligentemente, né? Sempre atentos para não dar razão ao inimigo em nos condenar, porque isso ele vai fazer sempre. Porque se o ministério da reconciliação é trazer as pessoas para reconciliar com Deus, no primeiro deslize que eu der, esse ministério já fica manchado. Uai, é para reconciliar com Deus ou é para manter a mesma vida? O que eu tenho que fazer se você está mandando fazer o certo e continua fazendo o errado? Paulo fala para nós não darmos ocasião, não dá brecha. Tu não vai fazer por onde o ministério da reconciliação, a palavra do Senhor, porque o ministério da reconciliação é a palavra da reconciliação, que é a palavra do Senhor, que junta o homem a Deus. Não vai fazer por onde essa palavra ser culpada dos erros que as pessoas cometem, por causa das suas más condutas. Então, ser um embaixador de Cristo, um representante de Cristo, é uma esfera tão grande de responsabilidade, a partir do momento que nós entendemos essa responsabilidade, nós não mais podemos fugir dela. Nós não mais podemos fugir dela. A palavra fala assim, qual é aquele que, pondo a mão no arado, olha para trás? Sabe? Eu fiz errado. Qual é aquele que, pondo a mão no arado, para puxar, né, olha para trás? Então, Jesus fala que aquele que está apto para a palavra, para o ministério de Jesus, para o ministério da reconciliação, para pregar, ele não pode sentir saudade do Egito. Ele não pode sentir saudade das coisas erradas. Ele não pode nem continuar fazendo. Não deveria nem continuar fazendo. Sabe? Então, quando eu olho para trás, aquilo tem que me motivar a ser um crente melhor. Hoje já passei por tanta coisa. Eu estou falando no geral, né? Já passei por tanta coisa e hoje eu estou aqui batalhando. E eu sei que eu ainda não estou no patamar que Jesus quer que eu esteja, mas eu estou lutando, eu não desisti, eu vou chegar, eu vou trazer pessoas para lutarem comigo essa batalha. E saber que aquilo que passou não existe mais, são novas coisas agora, são novos sonhos, são novas atitudes, são novos pensamentos, são novas maneiras de caminhar, todas em Cristo.
A partir do momento que eu entendo a responsabilidade de ser um representante de Cristo, eu preciso me portar como alguém que representa Cristo. Na minha maneira de agir, de falar, de pensar, de me comunicar. Eu tenho que falar, eu tenho que imaginar o que Cristo faria, eu tenho que fazer o que Cristo faria. Eu tenho que entender que ter a vida de Cristo, né? Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é uma vida dura. É uma vida de sofrimento, porque foi a vida de Cristo. Foi a vida de Cristo. Ele aprendeu enquanto criança, depois de adulto ele foi fazer o seu ministério, sofreu, morreu e ressuscitou. Essa é a vida que nós temos, essa é a vida que nós queremos. Uma vida em que nós aprendemos enquanto criança, depois de adulto nós manifestamos o nosso aprendizado. O que eu aprendi? Eu aprendi que Cristo cura, Cristo salva, Cristo liberta. Do que é que depende? Do que é que depende a cura? Da minha fé. Do que é que depende a minha salvação? Da minha fé. Do que é que depende a minha restauração? Da minha fé. E a fé é um dom de Deus, é Deus que dá. Se te falta fé, peça a Deus. Então, eu aprendi que Cristo cura, salva e liberta. Eu entendi que através da minha fé Ele faz tudo isso. E eu vou pregar isso para as pessoas. Então, meu ministério começou a aprender enquanto criança, desenvolver enquanto adulto. Vai chegar um período em que eu vou sofrer como Cristo sofreu, que eu vou morrer como Cristo morreu e que eu vou ressuscitar como Cristo ressuscitou. Paulo vai falar, acho que é 1 Coríntios, vai falar assim, olha, se nós morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Com Ele seremos ressuscitados num corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe, que não sei se vai ser dessa mesma feição, que eu vou conhecer a Dona Castilho no céu desse jeitinho, ou se vai ser outro jeito, mas de qualquer maneira é um corpo que não vai mais se corromper. E eu tenho que entender que o meu corpo hoje, ele é corrompível. Ele peca, ele mente, ele faz que fala que faz uma coisa, mas não faz. O meu corpo hoje, ele é corrompível. E eu tenho que todo dia parar com a tesoura do Espírito Santo. Essas arestas, essas beiradas minhas que vão aparecendo, eu tenho que parar. Jesus não permite isso, Jesus não permite isso, Jesus não permite isso. Até chegar um dia em que o meu corpo não vai mais se corromper por nada. Não haverá mais pecado para que eu possa ser corrompido. Não haverá mais desejo no meu coração de algo que não seja o próprio Jesus que estará comigo. Não haverá mais um anseio por dias melhores, porque o grande dia eterno já chegou. Não haverá mais, e a gente já falou, né, da outra vez, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque como o Paulo falou aqui, todas essas coisas já passaram. E eis que tudo se fez novo. E somente a luz de Cristo era necessária para nos guiar. Amém? Eu queria que nós entendêssemos hoje que como ministro, né, de um ministro classe A, não estou falando de pouca coisa. Nós somos considerados pessoas, geração eleita, sacerdócio santo, um povo real, um ministro de maior hierarquia, alguém que tem poder para ministrar cura e a pessoa ser curada, para ministrar renovação e a pessoa ser renovada. Sabe? Nós temos que entender que nas nossas mãos foi dado um poder que custou sangue, o sangue de Cristo, e nós devemos nos portar como alguém que conhece e reconhece esse poder. Alguém que não vai tornar a graça de Deus em vão. Amém? Eu espero que hoje foi mais tranquilo, já finalizou, né? Espero que tenha ficado bem mais entendível o nosso posicionamento como alguém que representa Deus. Nós precisamos nos posicionar como alguém que representa Deus de uma maneira santa, de uma maneira justa e da melhor maneira possível, distribuindo graça e misericórdia. Eu falei pela manhã e eu vou reiterar agora à tarde, agora à noite, que só ministra ou distribui misericórdia e perdão na vida do outro quem recebeu misericórdia e quem recebeu perdão. É impossível
É impossível eu falar de perdão se eu nunca fui perdoado. É impossível eu exemplificar misericórdia se eu nunca recebi misericórdia. A quem muito foi perdoado, muito ama. Tanto ama quem perdoou, como ama quem foi perdoado. Então, se você sendo quem você é, eu sendo quem eu sou, a gente se conhece, sabe quão errado nós somos um dia. E nós sabemos que homem nenhum teria misericórdia por nós como Deus teve. Homem nenhum teria misericórdia por nós como Deus teve. E se eu experimentei uma misericórdia e graça de Deus, eu tenho que ministrar misericórdia e graça e perdão e amor de Deus na vida das pessoas. Porque foi me dado. De graça me deram, de graça eu distribuo. Certo? Como alguém que conhece, como alguém que é ministro, que conhece o próprio Jesus a quem é pregado. Amém? Eu vou terminar aqui com um versículo para a gente encerrar. Números 6, 24 ao 26, né? Eu queria que você ficasse de pé. Eu coloquei no meu coração, essa é uma bênção, né? Que Jesus, que o próprio Deus fala que é para o pessoal fazer lá no Antigo Testamento. Tem muita coisa boa no Antigo Testamento que a gente tem que aproveitar. E eu peguei essa parte e falei com a Fiamma que todos os cultos, a gente vai finalizar os cultos abençoando tanto a igreja quanto quem está assistindo online, para que a gente tenha essa mentalidade de que nós somos seres abençoadores. Nós não podemos reter o rio que Jesus diz que flui na nossa vida. Eu fui chamado para abençoar. Até quando o cara foi chamado para amaldiçoar lá no Velho Testamento, em vez de ele amaldiçoar, ele estava abençoando. Então, nós fomos chamados para ser ministros de bênção, para ministrar bênção na vida das pessoas. E nada mais justo de que usar essa passagem. Número 6, do 22 ao 26. Né? O Senhor mesmo falou a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos e diz-lhe desta maneira que vocês devem abençoar os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a face dele sobre o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor se levante a seu favor e te dê a paz. É a bênção que a gente ministra na sua vida hoje. Tem uma semana abençoada, tem uma semana cheia da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Não deixe de manifestar o reino de Deus. Quando tiver oportunidade, fala: você conhece Jesus? Eu era assim, Jesus. Você não precisa talvez nem usar a Bíblia. Usa o que Jesus fez na sua vida. Se for difícil usar a palavra, usa o que Jesus fez por você. Eu era assim, igual o cego que Jesus curou. Perguntaram: mas você não era cego? Como é que aconteceu? Ele falou: eu sei que eu era cego. Hoje eu não sou mais. A gente sempre foi alguma coisa e através de Jesus hoje nós não somos mais. Amém?